que nós vimos até aqui? Nós estamos tratando de definir o que estuda a economia. Vimos que a economia pode ser definida, como na maior parte dos manuais de economia, a partir de um determinado método. A economia como uma ciência que estuda os processos de alocação, as decisões atinentes à alocação de recursos escassos entre usos alternativos e competitivos, conceito esse que se organiza a partir dos anos 30, mais especificamente em 32, com o economista Lionel Robbins. Mas o conceito de economia não nasce assim, o estudo da economia não nasce somente com esta percepção. A economia, quando ela nasce para tentar explicar um novo tipo de sociedade, as sociedades de mercado, as sociedades capitalistas, em que agentes econômicos, aí vai um conceito, empresas são agentes econômicos, famílias são agentes econômicos, os governos são agentes econômicos, produzem e consomem uma infinidade de bens e serviços em sociedades que são descentralizadas. O que significa a ideia de uma sociedade descentralizada? Significa que há uma enorme pulverização. Hoje, com 7 bilhões de pessoas no mundo, há milhões de empresas produzindo bens e serviços no mundo e bilhões de pessoas consumindo bens e serviços no mundo. E não há uma entidade central que organize o que cada um deve fazer, o quanto deve produzir, a qual preço os bens e serviços devem ser produzidos. E é fascinante imaginar que esses processos acontecem e a sociedade se reproduz cotidianamente. Então, o estudo da economia envolve a produção e a distribuição a partir da compreensão desses agentes econômicos. No mundo real, nós vamos ter a análise da diversidade desses agentes, mas nós podemos sim tratá-los no sentido mais geral e mais abstrato. Então, o que são as empresas capitalistas numa economia de mercado? São aqueles agentes econômicos responsáveis pela produção de bens e serviços e que têm uma característica muito peculiar. As empresas realizam investimentos, elas realizam um certo tipo de gasto que é adquirindo bens que produzem outros bens e serviços, e bens cujo consumo não se dá somente no momento presente. Então, construir uma fábrica, uma siderúrgica, é adquirir um tipo de bem que serve para produzir outros bens e que vai ter uma enorme vida útil. Nós chamamos de famílias os agentes econômicos que, por um lado, são a origem do fator de produção trabalho, assim como o fator de produção capital classicamente é pensado como sendo o fator de propriedade das empresas. Então, as famílias provêm trabalho e consomem os bens e serviços finais. E os governos também são agentes econômicos. É interessante pensar que, na maior parte do mundo, mesmo naquelas economias em que o Estado tem um papel um pouco mais restrito, de cada 100 dólares gastos na economia dos Estados Unidos, por exemplo, que é um exemplo de um modelo de organização capitalista mais liberal, de 20 a 25 dólares são gastos pelo governo. Então isso tem um peso, um impacto sobre a economia muito importante. Em alguns segmentos, a produção de energia elétrica nos Estados Unidos, nós vamos ver empresas que são de controle governamental produzindo energia elétrica. Então, governos produzem bens e serviços, criam regras para que os mercados possam funcionar. Parte desses bens e serviços são essenciais para a reprodução da vida social, a saúde, a educação, a segurança jurídica, a segurança alimentar, a segurança no sentido da proteção contra algum tipo de ameaça externa, né? Então, a segurança no plano militar, no plano da segurança doméstica. Então, vários bens e serviços que, inclusive, o setor privado não consegue produzir. Então, o governo é importante porque ele é uma fonte de gasto, uma fonte de organização dos mercados, que provê segurança para o funcionamento dos mercados e também provê um conjunto de bens e serviços. Então, a economia estuda os agentes econômicos e sua interação em mercados. Se nós formos juntar tudo isso, nós podemos olhar uma forma com que o professor Chang contrapõe o conceito de economia como uma ciência que estuda quase tudo, e o comportamento humano nas suas distintas formas de se pensar, é esse conceito que aí está projetado, e que no fundo vai dizer que a economia estuda a economia, que a economia tem a ver com o processo de criação de riqueza, o
processo de organização do trabalho, o desenvolvimento de tecnologias, o comércio internacional, a forma como o Estado atua e como ele financia os seus gastos por meio de impostos e como isso afeta a dinâmica econômica. Então, para além de pensar a economia como um método que é capaz de explicar todo o comportamento humano em todas e quaisquer circunstâncias sociais, em todas as formas de organização social, pensar a economia como uma ciência que ajuda a compreender as dinâmicas de mercado, de produção e distribuição de riqueza, dentro de um certo contexto histórico, que é o contexto histórico do capitalismo. Em síntese, o que a economia estuda? Ela estuda como a riqueza é produzida e distribuída em sociedades complexas, descentralizadas. São sociedades capitalistas que nasceram nos últimos 3, 4 séculos, particularmente da Revolução Industrial para cá, nós vamos ter as economias na forma como hoje nós a compreendemos. E o seu objeto de estudo envolve analisar decisões de agentes econômicos, mas também envolve analisar o comportamento de diferentes tipos de mercado, como o mercado de trabalho, o mercado financeiro, o mercado para uma infinidade de insumos, o mercado do petróleo, o mercado químico, de insumos químicos. Envolve compreender que estes mercados operam com distintos padrões de organização. Nós temos formas de organização em que os mercados são muito pulverizados, nenhum agente individual é capaz de afetar as condições de mercado. Se o maior produtor individual de soja do mundo parar de produzir soja, né, pensando aqui uma empresa agrícola, provavelmente isso não vai afetar as condições de mercado. As condições de mercado podem ser afetadas se o Brasil parar de produzir soja, porque o Brasil, com seus milhares de produtores de soja, tem um efeito importante sobre o mercado internacional. Agora, se um único produtor parar de produzir soja ou milho ou feijão, o mercado de soja, milho ou feijão não vai ser afetado significativamente. Então, existem mercados que operam, como nós chamamos, em concorrência perfeita. Mas a maior parte dos mercados opera com enorme assimetria de poder. Alguns agentes são capazes de definir preços, quantidades, aí nós temos monopólios. Em geral, os monopólios são regulados exatamente porque só uma empresa fornece. Esses monopólios podem ser naturais ou podem ser monopólios criados por força de lei, porque não há, inclusive, racionalidade econômica. Vamos imaginar a oferta de água ou de saneamento no município. Não faz sentido econômico ter várias empresas concorrendo, porque o custo de realizar os investimentos tornaria estes preços muito elevados. Então, em todos os lugares do mundo, é uma única empresa oferecendo água ou fazendo saneamento. Então, este monopólio natural ele tem que ser muito regulado para que não haja um abuso, né, por parte de empresas monopolistas. Mas, na maior parte da oferta de bens industriais, pensem no setor automotivo, pensem no setor aéreo, pensem na produção de equipamentos eletrônicos, na produção de softwares. Então, uma infinidade de coisas que nós usamos no dia a dia, poucas empresas produzem e ofertam estes bens e serviços e, portanto, o poder que estas empresas possuem sobre as condições de mercado é muito maior do que quando, né, nós estamos em setores mais pulverizados. Então, é o estudo de mercados, mas mercados com organizações e estruturas distintas, com distintos níveis de poder. Mas também nós estudamos um agente econômico importante, que é o Estado, e que em toda forma moderna de economia de mercado os Estados atuam, com maior ou menor grau de intromissão sobre as decisões e sobre os processos, e com maior ou menor atuação na produção de bens e serviços. Isso, inclusive, ao longo do tempo. Agora, os Estados que têm menor participação ainda assim representam cerca de 1/4 das economias. E isso pode ultrapassar 40% das economias. Então, isso o Estado é um ator extremamente importante. E as instituições que nascem nos Estados modernos, elas ajudam os mercados a funcionar. Quando nós analisamos isso historicamente, os mercados modernos são criaturas originadas, inclusive, pela regulação estatal. O que mais a economia estuda? A economia estuda o crescimento, né, que é uma regra no capitalismo. A cada nova geração, os padrões de vida e de renda vão crescendo, mas também esse processo é extremamente instável. Então, é característica das economias de mercado
crises recorrentes. Então nós temos que tentar entender estas crises, as crises financeiras, as crises de ciclos de negócios. A economia estuda a interação desses agentes no plano nacional e no plano internacional, o que por si só é uma artificialidade, não é isso? A economia poderia ser uma única, uma economia global, mas como há estados nacionais, nós temos fronteiras, nós temos comércio internacional, nós temos contratos financeiros diferentes e a forma de transferir riqueza no plano internacional. Nós temos o progresso tecnológico, nós temos a distribuição. Então, como a riqueza é distribuída, a desigualdade na distribuição da riqueza, isso é uma outra característica do capitalismo, é um tema central. Por fim, nós vamos ver, ao longo dos próximos tópicos, que não existe uma única teoria econômica. Existem várias teorias que foram evoluindo, que inclusive hoje são objeto de controvérsia e, portanto, a economia é um campo rico e diverso porque nós temos perguntas diferentes e formas diferentes de responder essas perguntas. E lembrando que a economia, quando ela nasce, ela não se chamava economia, se chamava economia política. E os economistas políticos, o Adam Smith, da Riqueza das Nações, que é considerado o pai fundador da economia, não que antes nós não tivéssemos economistas, mas o fato é que esta economia política, ela desde a sua origem tratava da produção, da distribuição de riqueza, das assimetrias de poder, sim, dos processos decisórios, da existência de escassez, mas ela tinha essa dinâmica muito rica de olhar para a produção e distribuição da riqueza. No final do século XIX para cá, vai ganhando força essa ideia da economia como uma ciência que estuda a escassez, estuda o comportamento humano, o que é legítimo e o que é importante, mas que não é a única forma de nós pensarmos a economia, como nós vamos estar vendo ao longo dos nossos próximos encontros.